Bom dia a todos. Hoje é 25 de abril de 2023. Eu gostaria de compartilhar uma reflexão teológica, mas que é bastante prática, atual e pouco percebida, apesar da sua abrangência e da sua importância em nossas vidas. Existem apenas duas religiões. Não existem várias religiões como muitos acreditam. Existem vários deuses, mas religião existem apenas duas. A religião cristã e as outras religiões. E por que dessa diferença? Por que existe apenas duas categorias de religião, ou apenas dois tipos de religião? Porque elas se diferenciam principalmente na forma como o ser humano se relaciona com Deus. Na religião cristã, existe um Deus único, apesar de se existir em três pessoas, mas é um Deus único na sua natureza, nos seus atributos, no seu poder, na sua autoridade. O ser humano está sujeito, está submetido à vontade desse Deus. Mesmo antes da criação do homem, esse Deus já existia e já era soberano, já era eterno, além do espaço e do tempo. E na religião cristã é bem claro que existe um tema central, existe uma corda central da história, que é a criação do homem, a sua queda, a sua redenção e a sua restauração. Tá? Então, há um pressuposto de que o homem foi criado por Deus perfeito, ele decaiu desse estado de perfeição quando entra em rebeldia em relação a Deus, em relação àquilo que Deus havia ordenado, tá? E agora ele precisa de redenção. Então existe um Deus que é soberano, existe um Deus que é acima de todas as coisas, e é esse Deus quem é servido, é esse Deus quem é obedecido, a quem nós obedecemos. E as outras, e o que diferencia nas outras religiões? Ou seja, o cristianismo, ele tem uma premissa de que se você é cristão, não é porque você é melhor do que os outros, é porque você entendeu que você é tão ruim quanto os outros. Que você, como ser humano, é alguém que tem uma natureza decaída, portanto, uma natureza perversa, né? Uma natureza depravada, decaída. Tá? Então, o verdadeiro cristão é aquele que entendeu que ele não é melhor do que os outros, que ele é tão ruim quanto todos os outros, e é por isso que ele precisa de um Salvador, é por isso que ele precisa de salvação. Ao contrário das outras religiões que praticam, na verdade, elas têm o pano de fundo de todas as outras religiões, é a idolatria. E o que é a idolatria? A idolatria é a independência de Deus. É se colocar no lugar de Deus e ser Deus de si mesmo, que foi o pecado de Adão. O pecado de Adão não foi ele ter comido aquele fruto proibido, aquele único fruto daquela única árvore que era proibido. Esse foi o ato, mas a motivação foi o querer ser igual a Deus. E todas as outras religiões, os que as diferencia da religião cristã, é esse pecado, o pecado original, o pecado da idolatria, de se colocar no lugar de Deus e dizer, eu sou Deus de mim mesmo. Todas as outras religiões se baseiam nisso. O homem, ele é Deus de si mesmo. Portanto, essas outras religiões, elas precisam criar, o Deus criador de todas as coisas, ele precisa se diferenciar em muito do Deus
judaico-cristão para que ele seja aceitável. Então, portanto, essas religiões elas serão majoritariamente panteístas. Mas o que é o panteísmo? Né? O panteísmo é acreditar que Deus é uma força, é uma energia que criou todas as coisas, que possui inteligência, portanto, necessária, né, para criar o universo com todas a ciência, com todas as leis da física, da química. Mas, ao mesmo tempo, esse Deus precisa ser desprovido de personalidade. Esse Deus precisa ser desprovido de moral. Portanto, ele precisa ser desprovido de juízo e de cobrança e de ordenanças. Então, para que eu seja Deus de mim mesmo, eu não posso estar submetido a um Deus que tem mandamentos, que tem moral, que tem justiça, que tem juízo. Então, as outras religiões, para que o homem se coloque no lugar de Deus, ele precisa acreditar em um Deus que não tenha personalidade, que não seja personalístico. Então, se você observar as religiões do Egito, as religiões orientais, o budismo, o hinduísmo, todas essas outras religiões, o homem, ele é Deus de si mesmo e ele é responsável pelo seu processo de evolução. E o Dharma e Karma existem como regras universais para guiar essa evolução. Mas diante de um Deus que não tem esse senso de justiça, de juízo, de julgamento. Tá? É por isso que nessas outras religiões existem vários deuses e esses deuses representam cada uma das coisas daquilo que o homem tem necessidade. Tá? Então, existe o Deus Sol, existe o Deus da chuva, existe a Mãe Terra. Né? Ou seja, os outros deuses, eles não são deuses na verdade. Porque o Deus, nas outras religiões, é o próprio homem. É o próprio homem. Então ele cria falsos deuses que, na verdade, são ferramentas, são meios para que ele alcance o que ele quer. Então, na verdade, o verdadeiro Deus ali é o próprio ser humano, que se coloca de forma idólatra, é o pecado da idolatria, ele se coloca no lugar de Deus e começa a querer governar a sua própria vida. Ele precisa governar a sua própria vida. Por isso que ele próprio cria vários deuses. Tanto que na Grécia Antiga, os deuses do Olimpo representam virtudes que aqueles homens desejam alcançar. Por isso a existência de tantos deuses. Assim também no hinduísmo, assim também na religião egípcia. Todos os deuses indicam alguma coisa que o homem quer alcançar. Portanto, aqueles deuses, os vários deuses, por isso essas religiões são politeístas, eles precisam criar vários deuses que representam aquilo que o ser humano precisa ou quer alcançar. E é só na religião cristã onde existe um Deus que não é o ser humano quem governa, é esse Deus quem governa. E ele é único. E nele está concentrada todas as coisas. A eternidade, a vida, todas as virtudes, toda a sabedoria, todo o conhecimento estão concentrados em um único Deus que precisa ser temido e obedecido. Mas, desde a sua criação, o homem nutre essa rebeldia, e é isso o que Adão fez, de não obedecer a esse Deus, de não se submeter a ele, e a partir daí, o homem começa a criar as suas próprias regras, a sua própria forma de viver, as suas próprias leis. E para que ele tenha uma religião que se adeque
a essa própria vontade pessoal, ele cria então uma religião. Ele cria então outros deuses. Ele cria então outras divindades, às quais ele não tem que se submeter. Pelo contrário, essas divindades são elas que estão submetidas ao homem. Então, todo o relacionamento é um relacionamento de ganha-ganha, toma lá da cá. Então, o homem faz alguma coisa para que essa divindade lhe retribua de alguma forma. Então, na verdade, o pano de fundo é que o homem está no centro. Ele está governando todas as coisas. E é isso que o coração rebelde, idólatra, independente, insubmisso, revoltoso, desobediente, é isso que esse coração quer. Esse coração quer independência de Deus. E para estar independente de Deus, esse coração começa a criar falsos deuses, começa a criar falsas religiões. E é esse o desespero das pessoas quando elas vão para essas outras religiões, porque elas estão desesperadamente fugindo de um Deus que julga, fugindo de um Deus que deu limites, que deu mandamentos. E isso não é puritanismo, isso não é religiosidade. Existe um Deus que criou todas as coisas e ele determinou limites, ele deu mandamentos, ele disse como as coisas deveriam funcionar. E a busca por outras religiões, na verdade, não é a busca pelas divindades, pelo bem, é uma busca por independência. É uma busca de não prestação de contas. É uma busca por uma vida onde essas pessoas, elas digam quais são as regras, quais são os limites. Então, todo coração idólatra e insubmisso vai procurar naturalmente religiões que não possuem um Deus personalístico, um Deus que tem vontade, um Deus que tem justiça, que tem juízo, que tem mandamentos, que tem limites, que deu forma à sociedade, que deu forma à família. Então, por isso que sempre que você comparar a religião cristã com outras religiões, você vai perceber essa diferença fundamental. No cristianismo, nós estamos submetidos a Deus e fomos criados por Ele e precisamos dele para ter vida e vida eterna. Nas outras religiões, você surgiu de algum lugar, não se sabe de onde, está em evolução e o seu crescimento, a sua evolução, você, portanto, não precisa de redenção, porque você é um ser bom que está evoluindo. E na prática, você é Deus de você mesmo. E você escolhe o que é certo, o que é errado. Você escolhe o que seguir e o que não seguir. Ou seja, você é o Deus de si mesmo. Nas outras religiões, o homem, ele é Deus de si mesmo. Só que a consequência drástica disso é que um ser humano decaído, que precisa de redenção, e precisa de redenção porque é mau, porque é perverso, e pratica maldade todo santo dia, todos os dias, ele precisa de redenção. E se ele não tiver essa redenção, se ele não receber essa salvação, ele vai receber juízo inevitavelmente. E vai colher a punição desse juízo. O que a teologia cristã chama das penas eternas. Penas eternas. E isso é muito grave, isso é muito importante, nós pregarmos isso todo o tempo. Nós devemos pregar isso para as pessoas todo o tempo. Todo o tempo. Sigam a um Deus verdadeiro, obedeçam ao Deus verdadeiro. O seu coração é mau. Se você se colocar como Deus de si mesmo, você não vai chegar a lugar nenhum.
E você vai se perder no seu próprio entendimento, você vai se perder na sua própria maldade, e no fim da sua vida, a vida não vai ter sentido. A vida que você viveu não vai ter sentido, porque ela só tem sentido diante de Deus que criou todas as coisas. E é esse Deus, criador de todas as coisas, que tem personalidade, que tem vontade, que tem juízo, que tem justiça, que tem bondade, é Ele que nos dá sentido para as nossas vidas. Portanto, não sejamos como os hebreus que, quando saíram do Egito e Moisés estava no Monte Sinai e demorava para descer, o povo disse: então vamos fazer um bezerro de ouro, para que adoremos e para que possamos ali fazer desse bezerro de ouro o nosso Deus. O que eles estavam fazendo, na verdade, era se tornando Deus deles mesmos. O bezerro de ouro é só uma ferramenta, é só um meio pelo qual o homem diz que não precisa de Deus, Criador de todas as coisas, que ele vai se tornar Deus dele mesmo e que ele vai governar a sua própria vida. E esse é o pior pecado que nós podemos cometer. E é o pecado que conduz ao inferno. Portanto, se submeta a Deus. Não cometa o pecado da idolatria. Não sigam religiões que dizem para você que você é dono do seu próprio caminho, porque você não é. Não sigam religiões que dizem que a sua vida é sua e que você faz dela o que você quiser, porque não é. Você pode fazer dela o que você quiser, mas no dia do juízo isso terá consequências terríveis. Terríveis. Então existe sim uma religião que é verdadeira e todas as outras são falsas. Todas as outras colocam o ser humano como Deus dele mesmo, e isso é eternamente desastroso. Eternamente desastroso. Então, que Deus ilumine a sua mente, o seu coração, à luz da verdade do Evangelho, da verdade das boas novas, que é, apesar de toda essa maldade do ser humano e da sua necessidade de redenção, Deus enviou um Salvador, que através dele podemos receber essa salvação e termos uma vida eterna diante da glória de Deus e não a condenação eterna. Então que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.